O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus filhos e filhas, para aqueles que conseguem participar na missa durante a semana, ou aqueles que conseguem também tirar um tempo, pelo menos, para poder lerem a palavra de Deus, as leituras do dia durante a semana, perceberam que desde o começo do mês de janeiro, nós estamos vendo a história do povo de Israel, quando o povo decide que queriam ser governados por um rei. E esse rei seria aquele que, em nome de Deus, os guiariam para que não se perdessem e que também se fortificassem como um povo. Então nós vimos a história de Saul, e ali, por conta das adversidades, Saul é sucedido por Davi. E nós acompanhamos durante esses dias e essas semanas toda a história, os momentos mais marcantes da vida de Davi como rei, especialmente quando nós vemos o seu coração se corrompendo, ele percebendo o mal que fizera, se arrepende e ali Deus permite que continuasse a sua missão. Diferente do que aconteceu com Saul e Davi, quem assume a sucessão no fim da vida de Davi é seu filho Salomão. E é esse o trecho que nós ouvimos da primeira leitura de hoje. Esse momento que Davi passa o governo do povo de Israel a ele. E, resumidamente, e ali entendendo a leitura, Davi pede que Salomão pudesse ser realmente um homem de Deus e, ao ser esse homem de Deus, guiar o seu povo ali durante os anos que Deus lhe permitira ali como rei de Israel. E aí nos próximos dias e semanas nós vamos ver como que Salomão pediu a Deus um dom, lhe foi concedido e como aconteceu o seu governo.
Mas o que nos chama a atenção na leitura de hoje é realmente esse pedido de Davi, no fim da sua vida, a Salomão, pedindo que ele fosse um homem de Deus, que fosse realmente firme no seguimento a Deus e convicto de que Deus o escolhera. E o que isso tem a ver com cada um de nós? Da sucessão de Salomão ou daquele povo, hoje somos nós aqui reunidos. Vocês que estão aqui nesta igreja e vocês que nos acompanham pelas nossas redes sociais. Então, nós somos a sucessão desse povo, nós somos a sucessão dos filhos de Davi. E aí, como que nós temos realmente vivido o nosso seguimento a Deus? Nós temos sido homens e mulheres de Deus. As pessoas, ao olharem para nós, pelas nossas ações e pelos nossos esforços, veem a presença de Deus, sentem-se confortados pela presença de Deus, ou acontece o contrário? Ou as pessoas, ao olharem para nós, vão dizer: não, eu não quero seguir a Deus por conta das ações daqueles que se dizem cristãos, daqueles que se dizem seguidores e seguidoras do Senhor. E aí tem hora que nós podemos simplesmente dar a seguinte justificativa: não, as pessoas têm que olhar para nós, mas nós somos seres humanos, nós temos as nossas fragilidades, temos os nossos pecados, temos as nossas misérias, mas elas não podem levar isso em consideração, tem que levar em consideração que nós erramos, que nós falhamos, enfim. Povo de Deus, isso é apenas uma justificativa para tentar amortecer a nossa consciência dos erros que nós cometemos, ou até mesmo de não levar tanto em consideração os nossos pecados, os nossos erros, ou até mesmo dizendo que nós somos falhos mesmos, enfim, e que isso é o que dita muitas vezes o nosso seguimento. Tomemos muito cuidado com isso. Por quê? Eu sempre costumo dizer, se você e eu damos o nosso sim a Deus, se você e eu consentimos em seguir a Deus, em dizer que nós somos seus discípulos, dizer que queremos fazer a sua vontade, então isso nós devemos demonstrar isso no nosso dia a dia e com os nossos esforços. E aí, quando nós damos o nosso sim a Deus, consentimos com Ele em fazer a sua vontade, nós nos colocamos na linha de frente. Então, nós seremos vistos sim, por conta do nosso seguimento e da nossa adesão a Deus. Então, se nós consentimos com Deus, falamos que queremos ser seus discípulos e fazer a sua vontade e nos colocar na linha de frente, eu sempre costumo usar também essa expressão. Então, a nossa vida deve ser um evangelho vivo. Deve ser realmente um livro, o Evangelho de Deus, que mereça ser lido. E como que as pessoas têm lido o Evangelho de Jesus Cristo através da nossa vida? Será que o Evangelho que nós apresentamos, que as pessoas leem de nós, elas querem se aproximar de Deus, querem realmente fazer a vontade de Deus,
ou ao contrário? E aqui eu volto a dizer, então não cabe a nós murmurações ou reclamações, porque nós consentimos em fazer a vontade de Deus, nós consentimos em ser discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Se nós consentimos, é isso que nós devemos apresentar às pessoas, ou pelo menos o nosso esforço. Mas tem hora que nós nos esquecemos ou não queremos olhar para esse lado. E aí simplesmente cruzamos os nossos braços. E aí, nós simplesmente, ao cruzar os nossos braços, nós simplesmente vamos ficar falando para Deus que nós temos direito disso, nós temos direito daquilo, que Deus tem que atender às nossas preces, os nossos pedidos, mas do fundo do coração, raramente eu vejo os cristãos, nós cristãos, falando das nossas obrigações para com Deus, das nossas obrigações para com o nosso próximo. Obrigações aqui não no sentido de peso, mas porque nós demos o nosso sim a Deus. Então as pessoas precisam olhar em nós e ver o esforço de sermos pessoas boas, de optar realmente em fazer o bem, de buscar ter compaixão, de buscar ter misericórdia, de estender a mão àqueles que precisam, sem levar em conta julgamentos ou preconceitos já estabelecidos, porque nós cristãos devemos ser reconhecidos pelo estender a mão e não pelo tacar de pedras. E não pelos julgamentos, não pelas maledicências que acontecem por aí afora e que, infelizmente, se nós não vigiarmos, nós também acabamos cometendo. E aí, se por um acaso alguém se afastar de Deus por conta do nosso contra-testemunho, porque nós não optamos em fazer o bem, tenham a certeza de que quando estivermos frente a frente com Deus, além de ter que dar contas da nossa vida, nós também teremos que dar conta da vida daqueles que se afastaram por conta do nosso contra-testemunho, porque nós cruzamos os braços e porque nós não fomos fiéis às nossas obrigações para com Deus e para com o nosso próximo. Se o seguimento a Jesus Cristo, volta a repetir que nós damos o nosso sim, é para nós um fardo, é para nós um peso, nós precisamos reavaliar onde que nós deixamos Jesus durante o nosso caminhar. Nós devemos reavaliar quando nós nos colocamos na frente de Deus, ao ponto ou na ousadia até de ditar a Deus o que Ele deveria ou não fazer, o que Ele deveria ou não atender. E eu sempre também costumo dizer, e tomemos cuidado, porque aquilo que nós pedimos para Deus, que nós falamos de justiça, cuidado, porque a justiça que nós pedimos a Deus nada mais é do que vingança. E vingança nada mais é do que pagar o mal com o mal ainda pior. E quando nós falamos de justiça, lembremos daquilo que nós escutamos no último domingo na segunda leitura, quando Paulo fala que o maior dos dons é a caridade. O maior dos dons é a caridade porque é agir como Deus e é fazer o bem. Fazer um bem independente se nós temos afinidade ou não, independente se nós gostamos ou não da pessoa, independente se fizeram algo ou não contra nós. Caridade é fazer o bem acima de tudo. É realmente quando atos maus chegam a nós
e que a nossa resposta deveria também ser algo mal, nós paramos todo esse ciclo agindo com bondade, sendo pessoas boas, coerentes e realmente vivendo os dons de Deus. Então, que nesta Santíssima Eucaristia no dia de hoje, voltando o nosso coração mais uma vez a Deus, peçamos a Ele que nos ajude a fazer a sua vontade, que nesta noite cada um de nós possa renovar o sim e que aquilo que Deus nos pede não deve ser um fardo, não deve ser um peso às nossas costas, porque tenham a certeza que aquilo que Deus nos pede é sempre o melhor, é sempre